A paz do Senhor, povo de Deus, que alegria, que satisfação mais uma vez estar aqui sobre a bênção de Deus para fazermos essa síntese da aula da lição número 4, cujo tema é Não farás imagem de esculturas. Quero agradecer a Deus por sua audiência, TV ADNP, abençoada de Deus nesse programa Escola Bíblica Dominical. Vamos então ao texto áureo dessa quarta lição. O texto áureo se encontra em 1 Coríntios 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos à verdade prática? O segundo mandamento proíbe a idolatria, a adoração de ídolo, imagem de um Deus ou de qualquer objeto de culto. Amém. Povo de Deus, você que vai ministrar a aula, você que vai assistir essa aula aí na sua igreja, que adquiriu a revista da CPAD, comentarista, pastor Ezequiel Soares. Essa quarta lição nos fala sobre o segundo mandamento de Deus ao seu povo. Já que o primeiro mandamento estabelece adoração exclusivamente e unicamente ao verdadeiro Deus, o segundo mandamento, ele entra como ratificando essa adoração estabelecida, sem a mediação de qualquer objeto, qualquer imagem, qualquer figura. O pastor Colin Smith, ele disse algo interessante, que no primeiro mandamento, Deus nos conclama a abraçá-lo incondicionalmente, mas no segundo mandamento, Deus nos convida a amá-lo como Ele é. A tradição judaica tem a idolatria em seu primeiro nível como uma abominação direta ao Deus de Israel. Todo o Novo Testamento exorta o crente a fugir da idolatria, a não se contaminar com os ídolos. Vamos então para a primeira parte, o primeiro tópico da lição, que é a proibição à idolatria. E o subtópico diz ídolo e imagem. O termo usado aqui para imagem e escultura, que está em Êxodo 20, versículo 4, Deuteronômio 5, versículo 8, é Pecel, usado para designar todos os deuses das nações circunvizinhas de Israel, dos relatos bíblicos do Antigo Testamento. E geralmente esses ídolos usados por essas nações eram esculpidos em metais, pedras, paredes, madeiras. Mas a Septuaginta faz essa tradução de Pacel pela palavra eidolon, que significa ídolo, e ela é usada muitas vezes no Novo Testamento. O ídolo é um objeto de culto visto pelos idólatras como com poderes sobrenaturais, e a própria imagem representa a qualidade ou a essência desse ídolo. O subtópico 2 é idolatria. O termo idolatria vem da própria palavra grega eidolon, que significa ídolo, e latreia, que é um serviço sagrado prestado, um culto de adoração. E eu gosto muito de lembrar que o próprio Santo Agostinho definiu a idolatria da seguinte forma. Ele disse que idolatria se baseia em adorar aquilo que deveria ser usado e usar aquilo que deveria ser adorado. A idolatria é totalmente repugnada por Deus, e a base religiosa dos judeus abominava a idolatria porque negava a soberania de Deus. A idolatria confunde Criador com criatura, e muitas das vezes faz com que Jeová seja até algo a ser adorado, mas como que para sustentar um prazer, sustentar algo que nos falte. E a idolatria tem essa característica de confundir muito. Vamos para o terceiro
subtópico, que é semelhança ou figura, ou semelhança ou imagem, que no hebraico é a mesma palavra, usada com o mesmo sentido, mas na luz de Deuteronômio 5, capítulo 5, versículo 8, parte B, Deus proíbe ser adorado por intermédio, por qualquer outro objeto, já que a palavra no original nos dá a entender que essa ideia é como numa visão, você tem que ver para adorar. Deus proíbe esse tipo de prática, porque Deus, ele é para ser adorado na sua essência. Deus é um ser espiritual, como a lição vai tratar lá na frente. Vamos então para a síntese desse tópico primeiro. Reproduzir imagens humanas de animais ou qualquer outra coisa com a finalidade de adorar foi proibido ao povo de Deus. Ou seja, idolatria é a reprodução de imagens, figuras, de qualquer nível, como mediação entre homens e Deus. Isso é proibido totalmente nesse mandamento. Lembrando que hoje, muitas das vezes, em pleno século que nós encontramos, a modernidade, o avanço da ciência, nós adoramos os deuses disfarçados dos corações. Muitas das vezes uma posição, a mídia, até mesmo um sentimento, pode sim ser uma imagem que nós colocamos no lugar de Deus. Idolatria é tudo aquilo que substitui o lugar de Deus, embora nada possa ser maior que o nosso Deus, e nada o é. Vamos para o segundo tópico, ameaças e promessas. Quando Deus estipulou esse mandamento ao seu povo, para não fazer imagem, escultura, não adorar outros deuses no sentido enfático desse mandamento, o Senhor se identificou como, o primeiro subtópico disso, o Deus zeloso. Foi o Senhor que definiu que Ele é um Deus zeloso. Por que zeloso? Porque Ele zela pelo seu nome, pela sua identidade, pela sua autoridade, pelo seu caráter. E por ser um Deus zeloso, Ele exige então que a adoração seja condizente com o seu próprio caráter, com a sua própria identidade. Por isso que Ele se define como um Deus zeloso. E essa palavra aparece poucas vezes no Antigo Testamento. Deus tem zelo. E por outro lado, eu posso ver aqui que quando Deus vai escolher o seu povo, Ele deixa bem claro que escolheu para si um povo zeloso e de boas obras. Por que zeloso? Porque quando se adora imagens que nada podem fazer, e se elas nada podem fazer, não podem fazer nada por você. Deus está aqui dizendo que Ele é um Deus zeloso, que zela pelo seu caráter, mas zela também pelo seu povo, zela também por aquilo que Ele tem. Glória seja dada a Deus de Israel, tão diferente dos deuses pagãos, tão diferente dos deuses de outras nações, que não tem zelo nenhum. Mas, como está no subtópico 2 da segunda parte da lição, é as ameaças. A expressão terceira e quarta geração, que Deus amaldiçoaria a terceira e quarta geração de Israel, que praticasse tal ato de idolatria. Porque Deus leva tão a sério, quando Ele escolhe o seu povo, quando Ele quer um compromisso com alguém, que automaticamente o seu juízo vem com peso maior. Lembrando que esse número ele é como se fosse uma simbologia da literatura judaica, para expressar uma quantidade, muito. Agora, o terceiro subtópico é que é
que ele define mais, porque as promessas, como Deus ameaçou terceira e quarta geração, já nas promessas, Deus disse que agiria de misericórdia até 1000 gerações sobre quem guarda o mandamento divino. Se a ameaça de Deus tem um peso grande, a promessa dele tem um peso muito maior. A epístola do apóstolo Tiago diz que a misericórdia do Senhor sobrepõe o juízo. Deus já demonstra ao seu povo o Deus misericordioso que Ele é, que embora muitas das vezes nós erramos, Ele age com misericórdia. O seu juízo não é esquecido, mas a sua misericórdia sempre é lembrada. Vamos então à síntese do tópico 2. Deus é um Deus zeloso e não divide a sua glória com ninguém. Deus é um Deus zeloso, Ele zela pelo teu poder, pela glória que Ele tem, pela sua identidade, e Ele zela também pelo seu povo. Então o seu povo deve fazer o mesmo, obedecendo os seus mandamentos. Vamos ao terceiro tópico da lição, o culto verdadeiro, o primeiro subtópico é a adoração. É bem nítido que o segundo mandamento proíbe fazer imagem de escultura de qualquer natureza, seja de homem, de animais, de astros celestes. Isso é notório no mandamento. Eu me lembro da frase de João Calvino, quando ele, em um dos seus sermões, disse: nós adoramos o Deus que criou os homens, não os ídolos que os homens criaram. Idolatria tira o lugar de Deus na vida das pessoas. E Deus não aceita tal ato. Ele pede para que nós não se curvemos, não nos prostramos diante de imagem, nem para servi-las. O subtópico 2 é Deus é Espírito. Aqui está dizendo que o Catecismo Maior de Westminster declara que Deus é Espírito e por si só Ele é infinito em sua grandeza. Deus é Espírito e Ele é imenso, Ele é complexo e totalmente diferente. Por ele ser Espírito invisível, é totalmente diferente das imagens de escultura que precisam ser vistas. Quando em João capítulo 4, quando lá em Sicá, quando o Senhor teve um encontro com a mulher samaritana no poço de Jacó, no diálogo é interessante notar que a mulher questiona Jesus e diz: olha, vocês os judeus adoram em Jerusalém, nós adoramos nesse monte que nós herdamos. E dá para entender aqui que aquela mulher, ela era uma religiosa, mas ela adorava lugar. Para ela, a adoração estava envolvida com lugar. O lugar era colocado ali como meio de se alcançar a presença de Deus, a atenção de Deus. E muitas das vezes também a idolatria se refere a isso. Deus só está em tal lugar, Deus só está em monte, Deus só está na capela tal, em lugar tal. Há várias maneiras de idolatria, mas Deus é Espírito. E Jesus vai dizer para aquela mulher em João, capítulo 4, versículo 24, mulher, Deus é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. As imagens de escultura é uma versão do que Deus verdadeiramente é. O terceiro subtópico é Deus é imanente e transcendente. Tem muita gente que acha que Deus é como um relojoeiro que criou um relógio, deu corda e jogou ele, deixou aleatório. Se der problema, alguém que o conserte. Não, Deus está sempre envolvido com a sua criação. Deus se preocupa com aquilo que Ele criou.
Deus faz uma questão perene de estar envolvido com a sua obra. Deus não é um Deus que joga as pessoas à sua própria sorte. Não, nosso Deus não joga dados. Deus é tremendo. E sob a transcendência de Deus, embora Deus criasse todas as coisas, Ele está acima do que Ele criou. Ele está acima de toda a criação, de tudo que existe no universo, no mundo. É por isso que há um exclusivismo para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Tem muita gente que pensa que Deus é um Deus egoísta, um Deus que só pensa em si. Não, Ele é criador. E a adoração que nós damos a Ele reflete o que Ele é, Deus soberano. Não há Deus como Ele é incomparável. A síntese desse tópico 3, irmãos, é a seguinte: Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e em verdade. Deus é espírito. A adoração nossa, uma adoração espiritual. Vamos então para o quarto subtópico, a quarta parte dessa lição: as imagens e o catolicismo romano. O primeiro subtópico diz os que dizem os teólogos católicos romanos. A edição brasileira do Catecismo da Igreja Católica, publicada em 1993, no período do pontificado de João Paulo II, afirma que os cultos às imagens que eles praticam não é uma abominação a Deus. E para isso, dizer que não se contradiz, ele cita a Arca da Aliança com os ornamentos dos querubins e a serpente de metal no deserto. Então, através disso, eles dizem que isso abre um grande respaldo que permite um culto às imagens esculpidas. É essa teoria dos teólogos católicos romanos. Então vamos para a parte 2 do subtópico 2, uma interpretação forçada. É errôneo, é totalmente sem fundamento bíblico esse argumento da Igreja Católica, porque os querubins que estavam na arca, a serpente de metal, não serviram como objeto de mediação às orações dos crentes do Antigo Testamento. O povo não dirigia jamais prestação de culto, oração a esses artifícios. Primeiro que eles ficavam, no caso da arca, no lugar santíssimo. O povo não tinha acesso diretamente a isso. E quando o povo começou a cultuar a serpente no deserto, no reinado do rei Ezequias, ele automaticamente mandou destruir essa serpente de metal. Então não há argumentos, isso serve apenas como simbologia ou tipologia para o futuro sobre a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre a redenção da vida do crente em Jesus Cristo, como está em Hebreus, do capítulo 9, versículos 5 ao 9. Não tem argumento, não tem embasamento bíblico isso aqui. Vamos ao terceiro subtópico: o uso das figuras como símbolo de adoração. Usar essas figuras, usar qualquer elemento, seja ele, como já foi dito, da natureza, animais, corpo celeste, figuras humanas, é totalmente condenado pela Bíblia. Quem assim tentou fazer, na história bíblica você vê que foi repreendido por Deus, foram repreendidos pelos profetas. Os profetas se levantaram tremendamente contra esse absurdo, contra a idolatria. Se esse era um mandamento que Deus tanto queria que seu povo praticasse,
Israel pecou, porque Israel foi mandado para o cativeiro babilônico por causa da idolatria. Está vendo como a coisa é séria? Então, irmãos, não precisamos nos prostrar diante de imagem, seja ela qual for, diante de nada. Nós temos livre acesso ao nosso Deus. O véu do tempo foi rasgado e hoje nós temos livre acesso ao trono da graça. O subtópico 4 é a Mariolatria. Mariolatria, que é o culto de Maria, mãe de Jesus. Em Lucas capítulo 1, versículo 46 e 47, especificamente versículo 47, Maria diz assim: a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Até a Maria, que nós achamos honroso o fato de Deus ter escolhido Maria, foi uma mulher escolhida por Deus para uma grande obra, assim como foi Moisés, assim como foi Abraão, Davi, assim como foi Paulo, Pedro, Tiago, homens escolhidos para grandes obras, assim como a igreja de hoje tem grandes homens escolhidos para grandes obras. Esse papel honroso não é tirado de Maria, muito pelo contrário, nós valorizamos muito, mas isso não lhe confere nenhum poder. A Bíblia não mostra algo que ultrapasse isso. Nós reconhecemos sim Maria com um papel fundamental, um papel importante na redenção do povo de Deus, porque ela foi instrumento de Deus. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é o que é para ser adorado. E Maria jamais aceitou essa posição de adoração. A mariolatria, que consiste em dar poderes sobrenaturais a uma imagem de escultura, ela não condiz com a Bíblia e com o mandamento do Senhor, que tanto no Antigo como no Novo Testamento o Senhor exorta, adverte o seu povo com relação a isso. É claro que isso é um assunto muito vasto e tem que ser estudado com mais profundidade. O tempo aqui não nos cabe falar mais, mas eu tenho certeza que nesse resumo isso é de grande importância. Vamos então à síntese do tópico 4. Não há base bíblica para praticar que a teologia romana ensina à igreja. Não há fundamentos, bases, alicerces, colunas bíblicas sobre isso. A nossa adoração é exclusivamente ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Não há mediação para se chegar a Deus. Paulo diz que isso é impossível praticamente, né? Que nós chegamos através de Deus, nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo. Em nenhum outro nome há salvação dada pelos homens, como pregou o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4. É só alguém que serve de mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Na lei, no concerto do Sinai, Moisés foi mediador entre Deus e os homens para passar a vontade de Deus. Na graça, nós temos o mediador, Jesus Cristo, o autor da graça, que nos faz cada dia estarmos mais próximos da presença gloriosa de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, esse é um breve resumo dessa lição maravilhosa, fantástica, essa lição que com certeza vai ensinar muito, essa lição que será ministrada no próximo domingo, que tem tantas coisas boas para nós estudarmos, avaliarmos, refletirmos e principalmente colocarmos em prática na nossa vida. Eu quero concluir essa aula, essa breve aula, esse resumo, citando algo interessante. O pastor R. Albert Molen Jr. escreveu um livro chamado
Palavras do Fogo, onde ele faz ali um resumo dos mandamentos, escreve sobre os 10 mandamentos. E falando sobre o segundo mandamento, ele diz algo interessante. Ele fala que é perigoso a idolatria, porque ela focaliza uma adoração errada. E uma adoração errada, com certeza, está designada a um Deus errado. E ele até cita algumas dessas implicações que eu queria colocar aqui em ênfase. A primeira implicação que ele cita sobre a idolatria é sobre a finitude da idolatria dos ídolos. Ele diz que o ídolo, por ser uma imagem totalmente inverso a que Deus é, ele está aqui, mas não pode estar acolá. Então ele é finito, tem limitações. Uma outra implicação que ele coloca é sobre a fabricação. A idolatria está ligada à fabricação. Precisou de um agente humano, alguém fabricou aquele ídolo. Por isso que o mandamento começa a dizer: não farás. E nós temos mania de fazer as coisas e querer ser reconhecido por isso. Uma outra implicação que ele coloca é sobre o comando. Geralmente os ídolos estão ligados a comando, e é um comando humano. Você às vezes muda o ídolo de lugar, o esconde, o coloca em outro lugar, coloca no centro da sala. Uma outra implicação que ele faz é muito interessante, é a implicação sobre a idolatria, sobre a necessidade. Você tem que oferecer algo ao ídolo, você tem que alimentá-lo, entre aspas, você tem que vesti-lo, ordená-lo, você tem que fazer alguma coisa para ele. Existe essa implicação. Ele coloca também no seu livro uma outra implicação sobre a procriação, a sexualidade. E ele estuda toda a idolatria do seu início, e ele chegou à conclusão que a idolatria está sempre ligada à sexualidade. E uma última implicação, ele diz que a idolatria está sempre subjugada ao engano. Somos enganados nessa implicação. Então eu quero concluir essa lição dizendo isso para o seu coração. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente. Que essa lição venha a ser um modelo, um exemplo para você praticar e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Que Deus os abençoe. Boa aula. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e continue conosco. Que a bênção do Senhor esteja convosco. Em nome de Jesus. Amém.